E que tema lindo esse! Jesus está entre nós. É uma promessa maravilhosa que o Senhor deixou desde o começo, não é verdade? Ele falou que nós não estaríamos só. Todo dia Ele deu uma palavra, não temas. Mas também Ele disse assim: olha, eu estarei com vocês todos os dias. E nós lidamos com missões, com missionários, com campos missionários. E também trabalhamos perto de pessoas que estão em lugares onde o Evangelho não tem essa liberdade que nós temos aqui. E o Evangelho debaixo de muita perseguição em alguns lugares do mundo. E é tão bonito a gente poder ouvir testemunhos daquelas pessoas dizendo assim: olha, a despeito das lutas, das dificuldades, de tudo que nós passamos, todo o tempo nós podemos dizer que nós sentimos que Jesus está conosco, ou estava conosco. Essa é uma palavra maravilhosa. E nesses dias de dezembro, nós vamos estar pensando, meditando sobre esse tema lindo. E eu já convido vocês a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 2. Nós vamos estar lendo do 8 ao 20. Já está aí na tela o texto, se vocês quiserem me acompanhar. Mais fácil, eu mesmo controlo aqui, né? Fica mais fácil, né? Amém? Vamos lá. Vamos acompanhar a leitura. O pastor aí começou semana passada, né? Acompanhei na internet. Estava na Bahia, estava na terra deles. Foi um tempo bom na Bahia. E vi que foi bênção. Compartilhou lá em Isaías 9. E a gente meio que vai dar uma sequência no que foi ministrado domingo passado. E nós vamos pegar aí, tirar algumas lições do nascimento de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor, Lucas 8, a partir 2, do versículo 8 em diante, diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E como é que eles ficaram, queridos? Deve ser uma sensação de pessoa que está trabalhando, de repente um anjo aparece, gente. A gente fica lendo essas coisas assim, a gente lê meio que... Mas deve ser uma experiência fantástica, né? Você vê um ser celestial e eles ficaram atemorizados. Mas vamos lá, olha o que diz agora o texto. Vamos continuar? Sou eu mesmo, esqueci que sou eu. Mas o anjo lhe disse... Vamos falar juntos agora? Vamos lá? Não. Estou lhes trazendo o quê? De grande alegria. Que são para quem, irmãos? E hoje o Senhor, aleluia. Vamos falar de novo, versículo 10, vamos lá. Hoje juntos, mas com ênfase, vamos lá. Hoje aleluia. Hoje o Senhor nasceu, amém, amados? Todos os dias, toda hora, todo o tempo, o Senhor é real, o Senhor é presente. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, vamos juntos? Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, em nome de Jesus, aos homens aquele que concede a sua graça, o seu favor, e nós vivemos debaixo dessa graça do Senhor, amém, amados? Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá. Vamos falar juntos, vamos lá? Essa parte vermelha, vamos lá? Então, de novo, então, aleluia, e encontraram Maria e José, e o bebê deitado numa manjedoura. Depois de o verem, fizeram o que, irmãos? Depois de o verem, o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados.
Maria, porém, guardava todas essas coisas, sobre essas coisas, perdão, e sobre elas refletia em seu coração. E os pastores voltaram como, queridos? Glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham, como lhes fora dito. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Que seja uma palavra de bênção para nossas vidas nessa noite. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor leve nossos corações, mentes cativas até a tua face. E que o Senhor venha mais uma vez, Pai, nos impactar com a tua palavra, nos incomodar com a tua palavra, mas também salvar, restaurar, trazer ânimo e esperança em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse tempo. Entregamos a ti nosso culto mais uma vez e esse tempo de ministração em nome de Jesus. Amém e amém. Nascimento de Jesus são boas notícias. Quando falamos do nascimento de Jesus, eu não sei em quanto tempo, tenho 22 anos de pastor, já não sei quantas pregações nós fizemos sobre Natal, e são sempre os mesmos textos, então a gente tem que sempre se redescobrir, né? Mas pregar sobre Natal é maravilhoso, porque é a base do Evangelho, são as boas novas, são as boas notícias. Mas aí quando a gente para pensar um pouquinho, amados, a gente olha a nossa volta, a gente olha o Brasil, a gente olha o mundo, a gente vê coisas como que aconteceu semana passada em São Paulo, em um baile funk, né? O que aconteceu, gente? A polícia chega lá e 9 jovens, algumas crianças para mim, perderam a vida. Acontece no Rio de Janeiro, nas favelas, em tantos lugares, tanta violência, tanto caos no mundo afora. E a gente olha e vê um mundo em crise. A gente vê um mundo em grandes dificuldades. E quando a gente liga a televisão, você abre aí no teu iPad, no teu celular, para ver notícias, a maioria das notícias são boas ou são ruins, queridos? A gente vive uma época de más notícias. E é interessante que, se a gente parar para pensar nos nossos dias, é justamente isso. Nós temos mais boas notícias ou mais notícias ruins? A gente parar para pensar, muitas notícias ruins. Agora, quando a gente vem para a história de Jesus, aí nós vamos perceber que quando Jesus nasce não era muito diferente, quando vem a promessa do Senhor não era muito diferente. E a pastora Ita pregou semana passada em Isaías capítulo 9, não é verdade? Mais ou menos 600, 700 anos antes do nascimento de Jesus. E como é que estava o mundo naquela época? Só para vocês entenderem um pouquinho, eu queria convidar vocês a ver comigo, então, como é que estava o mundo lá em Isaías 8, 21 e 22, está aqui já. Lá, aquela imagem está ali, um homem caminhando, e parece que diante dele tem o que, irmãos? Uma luz. Tem muita gente andando no caminho escuro. E quando você fica muito tempo no escuro, você começa a se acostumar com a escuridão. Os olhos meio que vão se acostumando, né, pastor Léo? Mas quando a luz vem, aí você percebe que você não via tudo tão claro, né, Juninho? Você percebe, olha, eu achava que era assim, mas quando a luz veio, iluminou todas as coisas. E olha como é que estava o povo de Israel, amados. No capítulo 8, no finalzinho do capítulo 8, Deus está dando uma palavra para o seu povo. E se você ler Isaías 2, versículo 6, diz que naquela época o povo começou a procurar quem tinha espíritos de adivinhadores, sabe, gente que gostava de falar com mortos, gente que era adivinhadores. E qualquer semelhança com hoje não é mera coincidência, muita gente correndo atrás do sobrenatural. Quem já viu na rua aí, né? Devolva o teu marido em quantos dias? Devolva a tua esposa. Aí o outro vem, não, devolva em 5. Aí fica essa guerra, né? Então a gente vê que há uma oferta de coisas espirituais. E nos dias de Jesus não era diferente. Aí Deus veio e falou assim: olha, quando disserem a vocês, consultem médios e espíritas, que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Vocês devem responder o quê? Vamos lá, vamos falar juntos? A lei. Parece uma palavra esquisita, mas Deus estava dizendo assim: olha, quando vierem com qualquer coisa que não seja o Evangelho, que não seja a minha palavra, responda pela minha palavra. Não abram mão.
E Deus dizia para eles: olha, quando vierem, respondam a lei e os mandamentos. É o que tinha de Bíblia naquele momento, amém? Se eles não falarem conforme esta palavra, o que vai dizer? O que ia acontecer, irmãos? Vocês jamais verão a luz. E por que aconteceu isso? Olha o que diz aí o versículo 21. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados, e olhando para cima, amaldiçoarão o rei, o governo. Alguém tem que ser culpado por essa desgraça. E diz mais ainda, que mais? Eles se culpariam? E o seu Deus. E olha o versículo que segue agora, queridos. Depois olharão para a terra e só verão o que, irmãos? Vamos ler juntos, vamos lá? Depois olharão para a terra e temível escuridão, e serão atirados. Quando a gente olha à nossa volta, não dá a impressão que é isso que está acontecendo, gente? Esse é o mundo que estamos vivendo. Esta é a realidade. Mas glória a Deus, porque Jesus nasceu e Ele está entre nós. Aí vem Isaías, que a pastora pregou semana passada. Isaías 9 diz o quê? Contudo, aleluia, mas, vamos falar juntos, vamos lá? Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Amém, amados? Receba a palavra de Deus. Você veio aflito, você está angustiado. Hoje o Senhor diz: não haverá mais escuridão. Aleluia. A luz vai raiar, a luz vai brilhar. Para os que estavam aflitos. No passado Ele humilhou a terra de Zebulão e de Naftali. Essa terra foi escorraçada, foi destruída. Ninguém morou lá. Depois, quando teve o cativeiro. Mas Deus diz: mas no futuro Ele vai honrar a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto a Jordão. E vamos falar juntos agora, amados? E o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Aleluia. É isso que acontece com o nascimento de Jesus. Foi isso, essa foi a promessa que o Senhor deu à igreja. A luz vai brilhar, as boas notícias chegaram. E quando a gente volta para o texto lá de Lucas 2, 8, começa de um jeito interessante. O texto começa dizendo assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E para quem foi que os anjos apareceram primeiro, irmãos? Jesus acabou de nascer, está na manjedoura, papai, mamãe, Jesus. Aí os anjos se revelam primeiramente a quem, irmãos? Os pastores. O que isso nos ensina, irmãos? Que lições nós podemos tirar disso tudo? Desse Deus que se revela, desse Deus que traz luz das trevas, desse Deus que se revela no meio do caos. Primeira lição que nós aprendemos, amados, é que Jesus veio, vamos falar juntos, vamos lá? Jesus veio para os excluídos e marginalizados. Os pastores daquela época eram extremamente marginalizados. A gente olha assim, parece que é tudo normal, não é. Eram homens simples que ficavam lá com os animais, cuidando dos animais. E porque eles viviam com os animais o tempo todo, eram homens que cheiravam animais, cheiravam mal, não tinham tempo para ir no culto. E eles eram condenados então, porque o pessoal olhava de cara feia para eles, porque eles não iam no templo, eles não iam no culto, não tinha tempo para isso. E tinha uma tradição também, que se houvesse algum julgamento, eles não poderiam ser testemunhas, porque eles não eram dignos de confiança, porque estavam sempre isolados, só estavam entre animais. Podemos dizer então que os pastores eram pessoas excluídas do convívio social, eram pessoas marginalizadas. Mas quando Jesus nasce, a primeira boa notícia é justamente para esses que se sentiam excluídos, marginalizados.
Deus é um Deus diferente. Deus é um Deus que se revela onde há verdadeiramente necessidade. Por isso Ele se revelou aos pastores, se revela a mim e se revela a você, meu querido. Aleluia. Que Deus maravilhoso é esse? O Deus que não se esquece. O Deus que é diferente de tudo que se imagina, porque depois, tempos depois, uns 2 anos depois, vem os magos do Oriente, né? Porque viram a estrela e viemos aqui adorá-lo, e diz o quê? Que eles foram procurar Jesus onde? No palácio. No palácio. Porque a lógica é que o rei nascesse no palácio, estivesse no palácio, mas Jesus é diferente. Ele nasce numa manjedoura, e as primeiras visitas são homens que estavam trabalhando, nem sequer olímpicos. Ai, se uma mãe hoje chega alguém do trabalho com a roupa toda suja, né? Cheirando a máquina, a óleo, a tudo, chega lá e fala assim: vim visitar o bebê, quero pegar teu filho. Se ele está amarrado em nome de Jesus, sai daqui. E foi isso que aconteceu. Os primeiros que foram lá adorar Jesus eram homens simples. E eu louvo a Deus, porque o nosso Deus escolheu se revelar a essas pessoas que estão marginalizadas e excluídas. Pessoas que muitas vezes a igreja não quer perto. Desculpa falar assim, né, pastor? Mas aqui a gente é diferente. Mas eu já contei isso várias vezes, mas no Peru nós tivemos uma experiência, isso ali, que Deus nos levou para fora da igreja. E um período do nosso ministério lá, nós estivemos trabalhando com travestis. Fui orar por uma pessoa, filho de uma irmã da igreja. Quando chegamos lá, o filho da irmã da igreja não era filho, era filha. Era um travesti. Estava desenganado, tinha levado mais de 30 facadas. Fomos lá, oramos por ele. Confesso para vocês, quando olhei, a gente fala que não, mas entrou preconceito. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Orei por ele. Falei: Deus, se o Senhor tem algum plano na vida deles, cura ele. E eu falei, estava entubado o menino. E eu falei: Senhor, Juan Carlos, se você está me ouvindo, eu quero dizer para você que Deus te ama. Conversa com ele, entrega a tua vida para ele. E quase que eu falei: Danilo, e vai em paz. Já viu o pastor fazendo oração de extrema unção? Vai em paz, filho. 2 dias depois, a mãe do menino liga. E eu pensei: bom, o menino morreu. Ela fala: pastor, eu não sei o que aconteceu. O senhor foi lá. Quando o senhor foi embora à noite, ele começou a reagir, pastor. Ele acordou do coma, foi desentubado, pastor. No dia seguinte estava melhor. Hoje o médico ligou e disse que ele está de alta, pastor. Está curado, pastor. E ele ouviu o que o senhor falou. Ele falou assim: eu ouvi que tinha um pastor moreno aqui que veio falar comigo. Como assim, gente? O homem estava entubado. Umas coisas que a gente não entende. Fomos eu e o senhor ali. E ele entrega a vida para o Senhor Jesus. E ele fala, e Deus, o Espírito Santo fala assim: você agora vai começar o ID com ele, você vai começar o discipulado com ele. Eu falei: glória a Deus. Então, Juan Carlos, nós vamos vir aqui na sua casa. Aí o Espírito Santo falou assim: na casa dele não, vai ser na sua casa. Eu falei: como assim, Deus, na minha casa? Eu moro num apartamento, Deus. Quem mora em apartamento aqui? Tem portaria, Deus. Tem vizinho, Deus. A gente é assim. Jesus adora estar com gente excluída. Jesus estava na rua, a prostituta tocava, leproso tocava, ele deixava ser tocado, abraçado. Mas a gente tem, o que vão pensar de nós? E Juan Carlos começa a ir na nossa casa, e outras pessoas também marginalizadas começam a ir na nossa casa. Até que um dia alguém lá, o porteiro falou assim: pastor, o que está acontecendo na tua casa? E outra cena, que eles iam andando na rua, e muitos deles travestis eram cabeleireiros. E Juan Carlos começa a dizer: olha, encontrei Jesus, a luz veio na minha vida, há uma paz que eu nunca tive antes. Começa a falar com os amigos, e eu andava no caial, e alguns deles gritavam assim: pastor! E um deles falou assim: olha, o Juan Carlos falou de você, e disse que você é maravilhoso.
E o pastor João Batista, missionário enviado pela CIB, né? Eu ficava assim, não, que eu sou pastor da igreja lá. E Deus vai quebrando nossas estruturas. E eu falando, olha, vocês têm que amar como eu amo. E Juan Carlos se entrega ao Senhor. E até hoje está lá adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Toda semana manda recadinho para nós, pastor. Ora aí, está difícil. A luta contra a carne é forte, mas nós estamos vencendo, porque Jesus veio para aqueles que se sentiam excluídos e marginalizados. Amém, amados? Jesus te ama. Jesus te ama. E é bacana porque esse texto diz que Jesus veio trazer uma boa notícia, uma boas novas. Versículo 10 diz, e essas boas novas são para quem, amados? São para todos. Jesus ama todo tipo de gente. Eu acho tão bonito aqui no Brasil, bonito não, acho tão interessante que no Brasil hoje, nós temos alguns desafios como igreja, e dois desafios são muito interessantes, porque os dois grupos menos alcançados no Brasil é os mais pobres dos pobres, e os mais ricos dos ricos. Dois extremos que o evangelho não tem chegado. Mas vai chegar em nome de Jesus, amém, amados? Porque Cristo veio para todos. As boas novas são para todos. O que diz o versículo 10, para a gente recapitular? Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. E eu gosto disso, gente. Não tenham medo. Parece que não há futuro. Parece que não há esperança. Vocês estavam lá no campo, marginalizados, esquecidos, mas Deus se lembrou de vocês, aleluia. Lança fora o medo, o temor, porque Deus se lembra de nós. E Deus falou o que depois? Não tenha medo. Eu lhes estou trazendo boas novas de grande alegria. Vou transformar esse medo em alegria. E que são para todo o povo de Deus. Para todo o povo, aleluia. É para todo mundo. Esse evangelho não é exclusividade nossa. E no Peru entendi isso. Quando fui missionário lá com esse caso. Por onde temos andado, temos visto que o evangelho alcança. É para todas as pessoas. Não é exclusivo para nós, Danilo. Porque tem gente que parece que o evangelho é só para ele. Não compartilha a fé com ninguém. Não fala de Jesus para ninguém. E o texto é muito claro. Eu vim trazer algo novo, que é para todo mundo. Todos os dias, 70 mil pessoas morrem, estimativo, no mundo, sem saber que Jesus está vivo. Que Jesus está entre nós. E cabe a nós compartilhar, cabe a nós anunciar, que é justamente isso, olha lá. Perdão, eu antecipei. Tem mais uma coisa antes de anunciar. Quando eles ouviram então que essas boas novas eram para todos, o que aconteceu então, amados? Vamos comigo aí. No versículo 16. Quando os anjos deixaram, eles falaram o quê? Vamos lá em Belém, vamos ver o que está acontecendo. E no versículo 16 diz o quê? Então correram para lá e encontraram Jesus. Olha que interessante, Jesus se revelou aos excluídos. O evangelho é para todos. E quando eles ouviram isso, aqueles homens que entenderam isso, o que eles fizeram, amados? Imediatamente correram para onde Jesus estava. E a pergunta nessa noite, você que está aqui talvez primeira vez, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você vai correr para onde está Jesus, ou você vai correr de Jesus? Porque quando nós lemos também a história do nascimento de Jesus, algumas coisas interessantes, porque os magos quando chegam lá no palácio, falam assim, ó, nós vimos a estrela do Senhor, né, uma estrela do Oriente que veio para cá, e nós descobrimos, falaram que o Rei dos Reis nasceu, o Senhor nasceu, o Salvador nasceu, e nós viemos adorá-lo. Mas qual foi a atitude do governador, do Herodes?
Ah, quando vocês descobrirem onde ele está, me digam também para que também eu vá adorá-lo. Mas na verdade ele queria eliminar Jesus. Tem gente, amados, que em vez de correr para Jesus, corre de Jesus, porque Jesus pode atrapalhar seus planos. Acha que Jesus vai interferir na sua vida, acha que Jesus vai interferir nos seus projetos. Mas eu quero dizer para você o seguinte, meu querido: quando nós corremos para Jesus, a nossa vida volta à normalidade. Os nossos projetos são reafirmados, confirmados no Senhor. E aqueles projetos que não são dele, ele tira da nossa vida. E ele vem com Jeremias 29:11 e diz: porque eu, o Senhor, sei quais são os planos e os projetos que eu tenho para cada um de vocês. Então chega de correr de Jesus, chega de fugir de Jesus. Faça como aqueles pastores, corra para onde está Jesus. Aleluia. E onde está Jesus hoje? Se você abrir o teu coração, ele está aí dentro do teu coração e diz: Senhor, toma o lugar principal na minha vida, no meu coração. Senta no teu trono, Pai, no trono que eu construí para o Senhor, no meu coração. Toma o teu lugar na minha vida, Jesus. Faz isso. Ele veio para os excluídos, veio trazendo uma boa nova que é para todos. Ele nos convida a correr para onde ele está. E depois disso, o que ele faz? O que aconteceu aqui no texto? Vamos lá? Depois que eles foram lá, viram o que havia acontecido. Versículo 16. No 17 diz: depois de o verem, contaram a todos que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. E é maravilhoso isso. Nós temos uma notícia tão boa, tão maravilhosa. Jesus está entre nós. Há esperança no meio do caos. As trevas estão querendo dominar, mas a luz vai raiar nas trevas. O Senhor vai trazer a sua luz. Temos essa notícia maravilhosa, mas nos calamos. Eu sempre gosto de frisar isso, que a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós não somos sal da igreja, nós não somos luz da igreja, nós não somos luz no luzeiro. A luz tem que brilhar lá fora, nas trevas. Amém, amados? Esse é o nosso papel. E aí eu fico incomodado, e eu fico, os pastores também ficam, quando você vê crente que tem 5, 10, 15 anos e nunca falou de Jesus para ninguém, nunca compartilhou da sua fé para ninguém. E aqueles simples pastores que até então eram marginalizados, ninguém acreditava neles, mas agora eles estão com uma alegria imensa. Eles foram inundados pela presença do Senhor, experiência sobrenatural. Eles saem correndo agora e contam: olha, vimos o Salvador, hoje recebemos o Salvador, Ele está entre nós. E as pessoas que ouviam ficavam admiradas, e com certeza queriam também saber onde está esse Cristo. E eu tenho certeza que ele falou: olha, eu o encontrei lá numa manjedoura, corra para lá, que Jesus também está lá. Amém, amados? Façamos isso em nome de Jesus. Todos precisam saber, e você precisa falar, você precisa pregar. Eu queria finalizar aqui, mas só quero destacar mais uma coisa aqui, amados. Há um perigo. Há um perigo. Quantos aqui já tem mais de 5, 10 anos de crente? Levanta a mão. Eu tinha pensado falar isso hoje, mas falei: não vou deixar para outro dia. Mas não sei porque o Espírito Santo me incomoda falar nisso. No mesmo capítulo 2, eu não coloquei ali, vocês estão acompanhando, abre a sua Bíblia comigo, capítulo 2. E vá comigo no capítulo, versículo 41, capítulo 2 mesmo de Lucas, no versículo 41. Que
nós vimos até agora? Nós temos um Deus que se revelou, que trouxe luz onde havia trevas, que se revelou aos marginalizados, trazendo uma boa notícia que é para todos. E nós temos que correr para onde está esse Jesus, ter esse encontro com Ele e depois continuar falando desse Jesus para todos. Nós paramos aí, ok? Mas olha que interessante, se você for comigo rapidinho aí, no capítulo 2, versículo 41, diz assim: todos os anos, pode repetir depois de mim, vamos lá, todos os anos, agora com convicção, vamos lá, todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, quantos anos, irmãos? Todos os anos, 12 anos. Então, há 12 anos, os pais de Jesus pegavam ele e iam para onde? Para Jerusalém, para o templo. Mais ou menos de onde eles moravam até o templo, 160 quilômetros. Viajavam. Mas vamos lá. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Agora sim, repita comigo, vamos lá. Conforme o costume. Vamos lá, todos os anos, conforme o costume. O que mais? E terminada a festa, voltando seus pais para casa. O menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Todos os anos fazendo a mesma coisa, todos os anos indo no templo, todos os anos no culto, todo o tempo na igreja, com a liturgia, com os projetos, envolvido em tanta coisa. Maria e José chegam no templo, é tanta coisa nova, é tanta apresentação, é tanta coisa bonita para ver, que se distraíram. Maria já não via mais Jesus, mas achava: Jesus está por aí. José também não viu Jesus, não tocou Jesus. E diz o texto que terminada a festa, e esse é um perigo, amados, que a gente gosta muito de eventos, gosta muito de reuniões coletivas, mas muitas vezes nós só adoramos Deus na coletividade, não há intimidade com Deus, Juninho, lá na casa. E diz aqui que terminada a festa, você lê comigo aí, olha, no versículo 43, terminada a festa, esqueceram Jesus lá. Aí no versículo 44, eles pensavam que Jesus estava entre os companheiros de viagem. Amados, olha só, Jesus se revelou aos pastores, Jesus foi lá, fez algo maravilhoso na vida deles, e lá mais para frente Jesus começa a chamar os seus discípulos também, e Jesus fala o que para os seus discípulos? Sigam-me, venham atrás de mim, sigam-me. Mas aqui, os pais de Jesus pensaram que Jesus estava atrás. Deve estar aí com alguém. Perigo de achar que Jesus vem atrás da gente, queridos. É o contrário. É o contrário. Jesus tem que ir na nossa frente. Estão entendendo, amados? Tem que ir na nossa frente. E sabe o que mais choca nesse texto? É que eles perderam Jesus no templo, perderam Jesus na igreja. Que em nome de Jesus, você não se acostume com o culto. Não sei quantos anos você tem de crente, mas não se acostume com as práticas da igreja. Que você possa realmente ter essa presença de Jesus real na tua vida, todo tempo que te leva a falar e a proclamar que Ele está vivo e que Ele pode transformar vidas em nome de Jesus. Voltando para a gente finalizar, no versículo 18, 2,18 mesmo. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. E Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre ela refletia em seu coração. Olha o versículo 20, que lindo. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Aleluia. E em nome de Jesus quero terminar aqui dizendo que você possa sair deste lugar e constantemente andar louvando e glorificando a Deus, dizendo: eu tenho visto, eu tenho ouvido coisas maravilhosas da parte de Deus, e eu não posso me calar.
Não podemos nos calar. Que em nome de Jesus esse fogo volte a queimar no teu coração de novo. Que esse Jesus que se revelou aos marginalizados, esse Jesus que trouxe essas boas novas para mim e para você, esse Jesus que nos convida a correr para Ele, aleluia. Corra para Jesus. Esse Jesus que no mesmo capítulo nos alerta: cuidado para não me perderem no caminho. Cuidado para não se acostumarem com a minha presença, achar que eu estou aí. Cuidado. Mas que possamos ser como aqueles pastores. Aquela experiência com certeza marcou a vida deles. E que a presença de Jesus volte a marcar, impactar a tua vida de novo. Você que já está há um bom tempo na caminhada, amém, meu querido? E você que está começando agora, corra para Jesus. Vá para onde Ele está. Porque Ele vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus desafios, Senhor. Obrigado porque o Senhor está entre nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor se revela a nós, Pai, de uma maneira toda especial, diferente, Pai. Obrigado, Senhor. E nessa noite, Pai, se há pessoas aqui, Senhor, que estão em uma dessas situações, pessoas novas, Pai, que estão chegando agora, mas que ainda não entregaram a sua vida para o Senhor plenamente, que possam fazê-lo nessa noite, ter esse encontro, receber essas boas novas, em nome de Jesus. E se alguém que já está aqui há tanto tempo, Pai, e parece que já se acostumou, Senhor amado, com o culto, com os louvores, com a palavra, em vez de o Senhor ir à frente, eles acham que o Senhor é que tem que segui-lo. Muda, Senhor, muda. Faz algo novo, Senhor. O Senhor está aqui entre nós, Pai. Então eu clamo, Senhor, aviva a Tua obra, Pai, nesses corações. Aviva a Tua obra, Senhor, nessas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Faz algo novo, meu Pai. Traz um renovo, Senhor. Traz a capacidade, Pai, de voltar a crer, Senhor. E que possamos verbalizar, Senhor, essa fé, Pai, que temos tido, Senhor. Que possamos falar a todos, ó Pai, pregar a todos, ó Deus, sem distinção. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa noite, pelas vidas que desceram as águas, Pai, por esse novo nascimento na vida deles, Senhor. E que mais e mais pessoas, Pai, possam correr para o Senhor nessa noite e possam proclamar que o Senhor é real. É a nossa oração em nome de Jesus.